Pai, aqui está o teu servo, um homem que o Senhor tem usado, Pai. O Senhor já ministrou a tua palavra ao coração dele. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos. E nós necessitamos do Senhor, Pai. Pai, tira tudo aquilo, Pai, que venha nos atrapalhar, Senhor. De estarmos totalmente ouvintes da tua palavra. Que nós não venhamos apenas ouvir, mas nós vamos colocar em prática, Senhor. Usa o teu servo com poder e graça, Senhor. Te agradeço. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Motivo de alegria de nós estarmos aqui para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Mais um dia, mais um mês que o Senhor nos concede, né? Mais uma ceia. Então é motivo de nós se alegrarmos diante da presença do Senhor. Eu gostaria de meditar um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite com os irmãos. Evangelho segundo João, capítulo 6. Nós vamos falar algumas curiosidades. Evangelho segundo João, capítulo 6, que é a multiplicação dos pães e peixes. Diz assim a palavra do Senhor: passando algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus, subindo ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aquele que havia comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Até aqui. Uma passagem que talvez muitos já leram e muitos conhecem, mas é uma passagem que ela tem muitas coisas a se falar. Ela tem muitos ensinamentos a nos dar. João, esse discípulo amado, né, aqueles que não sabem, João é o mesmo que escreve Apocalipse, e é aquele discípulo que está mais perto de Jesus. Alguns o chamavam de discípulo amado, né? E você vê que algumas coisas mínimas que João escreve, ou as particularidades que ele escreve, você vê que tem que ser alguém bem próximo de Jesus, porque ele começa a ver detalhes, diferente que talvez aquele que estivesse um pouquinho mais longe não viria esses pequenos detalhes. E essa multiplicação de pães aqui, ela é muito interessante, porque eu estava lendo esses dias e Jesus falou assim, grandemente no meu coração, e eu gostaria de passar algumas coisas para os irmãos. Primeiro, nós vemos que Jesus foi ali, né,
há algum tempo, diz assim, né? João começa a relatar, que ele foi para outra margem do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, que é o mesmo nome para o mar da Galileia. Então uma grande multidão o seguia. Nós vemos que no ministério de Jesus sempre haviam várias pessoas o seguindo. Nós vemos isso é fato. Por onde ele passava, as pessoas o seguiam, começavam a ouvir, começavam a ver milagres. Mas nós vamos ver aqui que as pessoas seguiam ele por causa dos sinais. João ele começa a relatar e fala assim: então uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. O que eu quero começar a falar nessa noite? Muitas das vezes nós estamos seguindo Jesus por motivos errados. O irmão vai falar assim: mas como isso? A multidão, ele não estava ali junto de Jesus somente pelas palavras que Jesus proferia acerca da salvação. João relata que ele fala assim: não, porque eles viram os sinais, porque eles viram que Jesus curava. Hoje em dia, muitas vezes nós vemos assim nas pessoas. As pessoas seguem Jesus, estão à procura de Jesus por motivos errados. Estava conversando com o irmão Paulo, né, e o irmão Anísio no sábado. Eles foram ali em casa, nós conversando ali, e eu falando que estava ouvindo uma rádio de manhã e vi justamente isso. Eu falei assim: Jesus, o que está acontecendo com as pessoas? Eu vi de 4 a 5 testemunhos na rádio de manhã, e eu só vi a pessoa falando assim: eu ganhava um salário, agora eu ganho 3. Eu ganhava não sei o que, agora eu ganho não sei o que. Eu estava pobre, agora eu estou bem. De 5 testemunhos, ninguém falou sobre salvação. Talvez estamos igual a essas pessoas, seguindo Jesus por causa dos sinais. E Jesus não quer isso, amados. Jesus ele veio ao mundo para trazer salvação às nossas vidas. O intuito do Senhor vir na face da terra não foi te dar um carro bom, uma casa boa. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Olha Abraão, a vida de Abraão foi um homem próspero, Deus abençoou ele. Mas qual é a primeira coisa que você vê quando você vai ver a vida de Abraão? Quando ele encontra Melquisedeque, ele fala assim: está aqui tudo do que o Senhor me deu. Ele oferta ao Senhor, porque ele não tinha amor àquilo. Hoje as pessoas buscam o Senhor por vários sinais, por aquilo que o Senhor pode fazer na vida dele. Ele pode curar. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, uma vida eterna. É isso que o Senhor Jesus veio. João ele começa a relatar e fala assim: a grande multidão seguia porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E daí João continua falando, Jesus sobe ao monte, se assenta junto com seus discípulos. A Páscoa era uma data muito próxima ali, a festa dos judeus. E Jesus, quando ele senta com seus discípulos, João começa a narrar aqui, é interessante, por isso que eu falo os detalhes daquele que está mais próximo. Ele fala assim: Jesus ergue os olhos e vê uma grande multidão que vinha em sua direção. Então Jesus viu. Agora você imagina comigo, João relata aqui embaixo que são cerca de 5.000 homens. Você está sentado em um monte e vem uma multidão de 5.000 homens ao seu encontro. É uma multidão muito grande. Os irmãos que jogam bola aí, quando tem 100 pessoas lá vendo futebol, você já fala: poxa, tem muita gente. Imagina 5.000 homens. E Jesus vê aquela multidão vindo para ele, e ele fala para Filipe: olha, onde compraremos pães para dar de comer? É interessante que João ele narra dessa seguinte maneira: mas disse apenas para provar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Jesus às vezes nos coloca em algumas situações para nos provar, porque ele sabe o que vai fazer, ele sabe o que vai realizar. Às vezes acontecem algumas coisas em nossas vidas para que nós possamos ser provados, para ver aonde está o nosso amor, aonde está a nossa vida verdadeiramente com Cristo. Porque falar que nós temos Cristo e andamos com Cristo é fácil, mas quando nós somos provados, ou quando vem algumas situações que nós temos que tomar algumas decisões,
Daí que nós vamos ver se nós estamos com Cristo ou se nós estamos sem Cristo. Daí nós vamos ver se nós estamos verdadeiramente amando esse Deus e andando nos seus caminhos, ou nós estamos somente vendo os seus milagres, somente os sinais. E ele fala para Filipe ali, ó: Filipe, onde compraremos pães para dar de comer? Amados, imagine 5.000 homens, é muitas pessoas. Era costume dos judeus eles não contar as mulheres e as crianças. Então ali, talvez um pai de família, vou até brincar aqui um pouquinho, igual o Paulo assim, com bastante filhos, está brincando, mas cada um ali que tivesse 3, 4, 5 filhos, e judeus nós sabemos, né? Olha aí Abraão, né? Quantos filhos ele teve? Então era um povo que tinha bastante filhos. Imagine quão tamanha era essa multidão. E Filipe olha e fala assim: mas 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. 200 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Eu teria que trabalhar 200 dias, era isso que ele estava falando. Se nós trabalharmos 200 dias, nós não vamos conseguir comprar um pedacinho de pão para cada um. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Mas aí entra em cena outro discípulo do Senhor, André, irmão de Simão Pedro. Ele chega para Jesus e fala assim: olha Jesus, achei aqui no meio dessa multidão um rapaz com 5 pães de cevada, 5.000 homens, 5 pães de cevada, dá um grão de cevada para cada um, e 2 pequenos peixes. Mas de que serve no meio de tanta gente? Eu falo que às vezes mesmo os discípulos do Senhor ali junto com o Senhor ainda não entendiam o que o Senhor sempre fazia ali com eles, porque eles já tinham visto milagres, eles já tinham visto o que o Senhor fez. É tanto que esse não é o primeiro milagre. Eles já tinham visto lá no casamento em Caná da Galileia. E você olha aqui e ele fala assim: Senhor, eu achei um rapaz aqui, ele tem 5 pães e 2 pequenos peixes. Mas que serve isso no meio de tanta gente? 5.000 homens. Então Jesus disse: fazei o que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se homens em número de quase 5.000. E Jesus pega os pães, dá graça ao Senhor e reparte entre os seus discípulos, para que sirvam aos que estão assentados. Da mesma maneira ele faz com o peixe, 5 pães e 2 peixes. E quando todos estavam fartos, João relata, enquanto todos já haviam comido, ele recolhe os pedaços, fala para os seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amados, comece a imaginar no começo desse diálogo o Senhor com os seus discípulos: Felipe, como nós vamos alimentar essa grande multidão? Depois ele começa a falar assim: mas 200 denários não seria capaz de dar um pedacinho de pão. Daí entra em cena André. André fala assim: achei um aqui, Senhor, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas que serve isso para uma grande multidão? E o Senhor dá graça e multiplica aquilo. E a palavra do Senhor diz que todos comeram e sobraram daqueles 5 pães e 2 peixes. Olha os ensinamentos que João nos deixa. E no verso 13 ele diz assim: assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com um pedaço dos 5 pães de cevada. É um grande milagre que o Senhor fez. Mas João ele continua relatando após esse milagre. E é esse após o milagre que eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês nessa noite. A palavra do Senhor continua relatando, e João ele fala, nós conhecemos que Jesus acaba de fazer essa multiplicação de pães, ele sobe para o monte e ele vai orar. E seus discípulos eles passam mais tarde de um barco para o outro lado.
E na manhã do dia seguinte, a multidão veio que só tem um barco lá. E eles viram os discípulos indo embora. E eles falaram assim: e agora cadê Jesus? Aonde está Jesus? E Jesus já estava em Cafarnaum. Verso 24 diz assim: quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum a procurar Jesus. E tendo encontrado do lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. João ele começa a relatar, ali antes da multiplicação, que o povo já procurava Jesus pelos milagres. Jesus ele supre ali a fome daquele povo, e o povo continua procurando o Senhor por motivos errados. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Amados, às vezes nós estamos equivocados da maneira que nós estamos buscando o Senhor. As pessoas estão equivocadas. Nós temos que buscar ao Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele tem nos dado a vida eterna. Ele quer que todos nós se acheguemos a Ele, e que todos nós venhamos a ter a nossa vida eterna com Ele. É isso que o Senhor veio, é isso que o Senhor Jesus fez, o seu plano da salvação antes da fundação do mundo. E João ele continua falando assim: e tendo encontrado do lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu a eles: em verdade vos digo e vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o selo sobre ele. Olha o que o Senhor Jesus fala para eles: olha, trabalhai não por um alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que o Senhor Jesus quer dizer através dessa palavra? Amados, nós conhecemos a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou que só tem dois caminhos, não tem mais do que outro caminho. Tem um caminho estreito que leva ao Senhor, e tem um caminho largo que não leva ao Senhor. Apocalipse vai falar que haverá uma ressurreição, e nessa ressurreição aqueles que foram ali abertos os selos, os livros, e foi visto, o seu nome está escrito no livro da vida, esse estará com Cristo. Aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida, não estará com Cristo. A palavra do Senhor é enfática, e o Senhor Jesus ele fala assim: vocês têm que buscar não o trabalho no alimento que se perde, mas não a comida que permanece, mas a que permanece para a vida eterna, o alimento que Jesus, o Filho do Homem, vos dará, pois Deus o Pai colocou um selo nele. Então questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual é o plano da salvação para o mundo? Jesus ele veio e morreu por nós. Hoje nós vamos celebrar a ceia, é um memorial que nós vamos lembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Hoje ele está glorificado, ele virá buscar a sua igreja. Jesus ele veio, ele morre por nós, ele morre pela humanidade toda, mas cabe ao homem dizer sim ou não para essa salvação. A palavra do Senhor diz: aquele que crê e for batizado. Você vai ver Marcos falando: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Aquele que crê. O Espírito Santo age nos nossos corações, o Espírito Santo está falando aos nossos corações a cada dia, mas nós temos que crer, nós temos que abrir o coração para que Deus venha fazer morada, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada. Senão nós vamos ficar igual a esses homens, só vendo os sinais, só querendo estar com Jesus, porque Jesus é bom, e Jesus é bom mesmo. Mas Jesus não quer ser só bom para você, Ele quer ser salvador da sua alma.
Ele quer ser Salvador da minha alma. É isso que o Senhor quer. E Ele fala assim, creiais naquele que por Ele foi enviado. Eu estava meditando nessa passagem e estava vendo várias coisas. Você vê que aqui o povo ele começa a buscar Jesus porque Jesus dá o pão para eles. E mais para frente Jesus vai falar para eles. E eles vão falar assim, por esse motivo o desafiaram. Que sinal poderá realizar para que vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Nossos pais, olha aqui que eles falam, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, eles deu a comer o pão do céu. E Jesus fala assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu sou o pão vivo de Deus que desce do céu. Lembra da outra pregação que eu falei que tudo prefigura Cristo? Se nós formos ver, o maná no deserto, o que ele faria para aquele povo no deserto? Era suprir a fome do deserto, daquele povo que estava no deserto. E era o maná, era o pão que vinha do céu. Então eles falam assim, nossos pais comeram o pão que vinha do céu, mas aquilo já prefigurava Cristo que viria. Por quê? Qual é a maior fome do ser humano? É fome de pão ou a fome da sua salvação? E Jesus fala, eu sou o pão vivo do céu. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ele fala que ele veio justamente para nos dar vida. Então ele mostra assim, olha, seus pais comeram o pão, ali o maná que veio do deserto, mas eles morreram. Aqueles que comem deste pão, jamais morrerão, porque eles terão a vida eterna. Olha aqui que João fala, diante disso Jesus ministrou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Amados, nós só vamos ter uma vida plena em Cristo se nós estivermos nele, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. E como nós vamos fazer isso? Lendo a palavra do Senhor, estando aqui nos dias de culto de oração. Amados, você tem que estar aqui, você tem que estar orando. Se você está buscando a Deus verdadeiramente, e você entendeu que Cristo é o Salvador da tua alma, e não está que nem aquele povo buscando só sinais, você vai estar no culto de oração. Você vai estar, irmão, porque você está aqui glorificando o seu Deus maravilhoso, aquele que te deu a salvação. Isso tem que gerar em nossos corações esse desejo de estar com Cristo. Não como aquele povo que eles queriam somente comer, só queria ver os sinais. Senhor, eu estou enfermo, me cura. Senhor, olha, está doendo aqui, tira essa dor. Não. Mas veja os discípulos eles ficam com o Senhor, por quê? Porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só em Cristo que nós vamos ter uma vida plena, só em Cristo que nós vamos ter liberdade. Paulo ele diz que aquele que crê, no Senhor Jesus, ele tem paz, e a paz que Cristo dá não é a paz do mundo. Ele mesmo falou, eu vos deixo a paz. De fato, a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que o Senhor Jesus diz. Esta é a obra do Senhor para as nossas vidas. E João ele continua relatando, e ele vai falar justamente de Jesus, que ele não é compreendido pelos judeus. Verso 41, eu estou quase terminando aqui, depois nós vamos para a ceia. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Esse eu sou, nós já falamos nas outras pregações, que é justamente Yahvé, o nome a qual ele se revela a Moisés, e é Jesus requerendo este nome. E comentavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai, a qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim,
Todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nós temos que reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Nós temos que crer no Senhor Jesus. Daí nós teremos a vida eterna. Nós seremos ressuscitados no dia do Senhor. Nós estamos vendo uma matéria no seminário, ela é muito interessante, que justamente fala que o Espírito Santo é que age no coração do ser humano para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso nós sabemos. Mas tem uma posição do ser humano, como nós vamos ver toda a palavra quando Jesus fala, ele sempre fala, crê. Tem o sim do ser humano. O Espírito Santo vem. Você não abre o seu coração, ele não entra. Agora, quando você abre o seu coração, Jesus faz de você uma nova criatura. Daí você tem a vida eterna. Você começa a ter uma vida com o Senhor Jesus. E ele fala, ó, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e estão mortos. Este e o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Se você está em Cristo, você viverá eternamente. Agora, tem duas coisas que as pessoas nunca, ou quase nunca pregam. Só há dois caminhos. Quem está em Cristo vai viver eternamente, mas quem não está em Cristo não vai viver eternamente com o Senhor. Vai viver eternamente, mas num tormento, diz Apocalipse. Isso é difícil, irmãos, às vezes de nós falarmos. Por isso que nós temos que ter uma vida com Cristo e pedir a misericórdia do Senhor a cada dia. Amados, só há dois caminhos, não tem outra opção para o ser humano. Nós estamos na face da terra numa passagem. A Bíblia diz que alguns chegam aos 70, alguns passam dos 70. Alguns vão ficar assim, estou chegando, eu estou perto. Não, mas não é para abalar os nossos corações, porque quando nós partirmos daqui, nós vamos ter uma vida eterna com Cristo, se verdadeiramente estamos em Cristo. Agora, se nós não estamos em Cristo, daí nós temos que se preocupar. Se preocupe, peça perdão para o Senhor, peça que Ele trabalhe no seu coração, que Ele trabalhe na sua vida, que Ele mude a sua vida, para que naquele dia, quando Ele nos chamar, nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Passei por dificuldades, passei por lutas, mas eu criei no sacrifício do Senhor, naquela cruz do Calvário, e por isso estou aqui. E palavra maravilhosa que o Senhor irá dizer, né? Vinde, benditos do meu Pai. Possuí aquilo que desde o começo está reservado para vós. Vai ser alegria para alguns e tristeza eterna para outros. Não tem como nós fugirmos disso, Senhor, amados. Não tem como nós fugirmos. A palavra do Senhor é enfática e fala só isso. Só tem dois caminhos. Ou nós estamos com Cristo e ressuscitaremos com Ele, ou seremos arrebatados, né? Aí alguns vão falar assim, eu creio antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, não interessa. Eu falo assim, os irmãos vão até achar engraçado, cada um pensa de um jeito. Isso não vai interferir na sua salvação. Agora, uma coisa que interfere na sua salvação é você crer que Cristo vai buscar a sua igreja, e isso você tem que crer. Agora, o momento que ele vai crer é particular de cada um. Mas esteja preparado para na hora que tocar a trombeta, se você estiver vivo, você vai ser transformado. Mas se você não estiver vivo, você será ressuscitado com o Senhor Jesus. Se você teve uma vida com o Senhor. Agora, se nós
temos as nossas dúvidas, que nós venhamos pedir perdão para o Senhor a cada dia e pedir para o Senhor trabalhar em nossos corações, porque ainda há tempo, a porta ainda não se fechou, mas quando ela se fechar, mais ninguém irá passar. Que nós possamos guardar isso nos nossos corações. Jesus, ele veio, ele morreu por nós, mas ele veio porque ele quer salvar todos nós, os que estão aqui e os que não estão aqui. O Senhor Jesus veio para isso, mas basta ele ouvir um sim do nosso coração, porque o Espírito Santo é aquele que fala. Então continue abrindo seu coração a cada dia, continue nascendo de novo a cada dia. Peça para o Senhor: Senhor, eu preciso ser mudado. Eu também preciso, amados. A cada dia é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui, é a misericórdia do Senhor. Se amanhã nós vamos estar aqui, é a misericórdia do Senhor. Se daqui 10 anos nós vamos estar aqui, é a misericórdia do Senhor. Então aproveite essa misericórdia, aproveite essa graça, esse amor de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. Queira conhecer esse Deus. Amado, nós só vamos conhecer a Deus lendo a palavra do Senhor, tendo uma vida de oração com o Senhor, estando aqui na oração, sendo ministrado a cada dia. É só assim que nós vamos conhecer o Senhor. Não tem outro como nós conhecermos ao Senhor. É lendo, ouvindo e pregando a palavra do Senhor. Não tem outro jeito. E o Senhor quer se revelar a nós, amados. O Senhor quer ter uma vida particular com cada um de vocês, com cada um de nós. Então basta nós abrirmos o nosso coração para que Ele possa continuar falando. Que nós possamos buscar ao Senhor pelos motivos certos, porque Ele é nosso Salvador, porque Ele veio e morreu por nós, não por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer sim, pode curar. Eu já contei aqui o testemunho. Eu fui curado de um problema que eu tinha no coração. Eu fui curado. Pedi oração para a irmã porque eu não estava aguentando uma dor de dente. E ela falou para mim assim, eu falei assim: eu não sei se Deus vai curar seu dente, mas Deus me mostra que curou, fez alguma coisa no seu coração. Você tinha alguma coisa? Irmã, só tomava uma apresentação um dia sim, um dia não, né? Mas tudo bem. Daí ela falou: sério? Eu falei: passei por um tratamento, já soube no coração, assim. Ela falou assim: eu creio que Deus te curou. Eu falei: amém. Daí eu fui fazer o exame para confirmar, mas no coração, já não sentia mais nada. Eu era até aqui no Paulo Ferrari, eu tinha dispensa de educação física, eu não podia fazer educação física, eu podia correr. Hoje não pode correr porque está gordinho. Mas sentia muita falta de ar, e a partir daquele dia não sentia mais nada. Deus pode fazer? Claro que pode, mas Deus só quer curar? Deus só quer trazer o bem para a sua vida aqui, o corpo? Não. Jesus quer te dar vida, vida eterna. Ele quer que você esteja com Ele, desde aqui e até o dia que Ele voltar para buscar a sua vida. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a igreja. Curva sua cabeça. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus querido, Senhor amado, eu quero te agradecer, papai, te louvar, papai, por esta palavra, Senhor, a qual o Senhor falou ao meu coração. Ó papai, se eu não conseguir passar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa continuar falando ao coração da tua igreja, ao coração do teu servo e da tua serva, Senhor, a tua noiva, Senhor, que tem se preparado para encontrar com o Senhor. Pai, se porventura nós não estamos nos preparando da maneira que deveríamos se preparar, Senhor, para encontrar com o Senhor, que o Senhor venha, papai, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar isso, Senhor, e que ainda há tempo de nós buscarmos ao Senhor, que ainda há tempo de nós se achegarmos diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Salvador da nossa alma. O Senhor quer que nós estejamos com o Senhor naquele grande dia. Senhor, nos ajuda, nos capacita, livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor, tudo aquilo que me atrapalhar, Senhor, de nós estarmos perto de Ti, Senhor, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha tirar, Senhor, que só venhamos estar, Senhor, a cada dia diante de Ti, Senhor, querendo mais e mais do Teu Espírito Santo, querendo ter uma vida com o Senhor Jesus. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a igreja, amém? Pastor Silvio.